Nós queremos colocar aqui seus pedidos, suas intenções. Você já vai participando conosco pelo 19 3878 38719620, é o telefone aqui da Rede Século XXI. Você também tem mandado seus pedidos pelo Facebook. Nós também estamos aí já colocando seus pedidos, suas orações, suas intenções também que estão no nosso Facebook também. Temos aqui a Tereza de Ourinho, São Paulo, reza conosco, a Tânia Maria de Campinas, a Tereza de Várzea Paulista, a Leilia Trindade de Vitória da Conquista, Bahia, a Zenira de São Carlos, São Paulo, a Inava de Avaré, a Terezinha de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, a Elsa de Avaré, São Paulo. Temos aqui a Gessi de Campinas, de Lavras, Minas Gerais. Temos a Benedicta, ela pede oração por ela mesma, pelos seus filhos também. O José de Recife, Pernambuco, pede oração pelo casal Maria e Aquiles e pede também por Gabriele Maria. Deus abençoe e proteja, obrigado pela participação. O José Edmundo de Campinas também está conosco aqui, ó. Ele coloca assim, ó: eu espero no Senhor conversão de toda a família, conversão do mesmo genros, cura da dor no ombro, paz no mundo, conversão de todos os pecadores. Obrigado, José, obrigado pela sua, especificou bonitinho, parabéns, é isso mesmo. A Anícia de Vale do Sol, Rio Grande do Sul, também reza conosco. A Neuza de São Roque está aqui. A Maria Oliveira, por ela mesma e toda a sua família. A Eleusa, oração por toda a família, especial pelos que mais necessitam de orações. Olha que bonito isso, né? Por aqueles que mais necessitam. Às vezes a gente pode ser egoísta, ficar pedindo para nós, mas ela que não, pelos que mais necessitam. Deus conhece tudo, é verdade. A Selma de Tocantins, Minas Gerais. A Iramires, Presidente Epitácio, Padre Anderson, que o Senhor tenha um dia abençoado. Pede orações por filhos, esposo, por todos os familiares. Agradece por duas amigas, pela alma da sua mãe, por todas da Associação do Senhor Jesus. Obrigado, meu filho, abençoe. Nós agradecemos de coração, que todos aqui agradecem a sua lembrança por nós aqui. A Linda Maria de Belo Horizonte, Minas Gerais, também está conosco aqui. Pede oração, cura, libertação espiritual, libertação da casa, vitória no processo da justiça de Marcos, e coloca aqui vários nomes, estamos rezando por todos vocês. A Plíndia de Campinas reza conosco, o Cícero dos Santos de Indaiatuba, o Bruno de Arara, São Paulo, a Fátima de Caxias do Sul, Rio de Janeiro, a Lúcia de Urucuí, Piauí, a Renata de São Gotardo, Minas Gerais, e temos aqui também a Annelise de Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul, e nós temos agora também um VT especial para que a gente possa entender um pouquinho mais como que Jesus lidava com a vida dos cristãos, com a vida daqueles que caminhavam perto dele, aqueles que iam se aproximando dele, como que Jesus conversava, como que Jesus lidava, o que as pessoas esperavam no tempo de Jesus, do próprio Jesus, como que elas entendiam essa vinda dele. Vamos ver então, assistir esse VT maravilhoso que a equipe preparou para você. Os empregados então perguntaram: naquele tempo, e o Senhor quer quando que nós Jesus arranquemos o acabou de joio? falar ao povo Um homem que o semeou escutava, uma boa Jesus semente de trigo. entrou em Cafarnaum. Havia lá um oficial romano que tinha um servo a quem estimava muito e que estava doente, à beira da morte. O oficial ouviu falar de Jesus e enviou alguns anciãos dos judeus para pedirem que Jesus viesse salvar o seu servo. Por favor, peça para que o rabino venha até aqui, para que ele cure o meu servo. Chegaram onde Jesus
Jesus estava e pediram-lhe com insistência: Mestre, nós gostaríamos que você atendesse o servo do centurião romano. Mas ele bem que merece. Ele é amigo do nosso povo. Ele até construiu uma sinagoga para nós. Nós vamos até lá. Jesus pôs-se a caminho com eles. O que eu posso fazer por você? Senhor, não te preocupe tanto assim. Sei que não sou digno de que o Senhor entre em minha casa. Assim como achei que também não sou digno de me aproximar do Senhor. Mas sei e acredito que somente com uma única palavra o meu servo ficará curado. Sou um simples subalterno. Tenho soldados às minhas ordens. Digo a um, vá ali, e ele vai. Digo ao outro, vem cá, e ele vem. Ao servo, faz isso, e ele faz. Em verdade, eu digo a vocês, nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Quando o oficial voltou para sua casa, encontrou seu servo em perfeita saúde. Que lindo, né? A gente se emociona, fica até um pouco paralisado, fica até um pouco de silêncio no nosso coração, faz a gente refletir. Esse servo centurião foi esperando o quê? A cura. O que nós esperamos de Deus? E muitas vezes eu conversava com o Padre Gilberto aqui, ele falou uma coisa muito bonita, quero que ele repita e ele introduza, porque foi o Espírito Santo que inspirou no coração dele. Por que a gente às vezes não é curado? Por que a gente entra numa depressão? Por que a gente fica mal, fica triste? Por que de tudo isso? Por que, Padre Gilberto? Você falava algo comigo que me chamou a atenção. Eu já preguei sobre isso uma vez. Eu acho que inclusive vem muito de encontro ao que foi mostrado no vídeo. O que esse servo esperava? Ele esperava o restabelecimento do seu servo? Sim, sem dúvida nenhuma. Mas ele dirige essa esperança a Deus. Né? Então, ele dirige-se a Jesus, apresenta a sua necessidade e ali se coloca humildemente também disposto, né, ao que o Senhor lhe haveria de mandar. E como você, na verdade, você que me inspirou no começo do programa quando você disse, muitas vezes nós esperamos algo de Deus, talvez a conversão de alguém da minha família, que se resolva algum problema, alguma circunstância que eu estou nesse momento acometido, mas será que eu já me perguntei o que Deus espera de mim? Né? Evidentemente, Padre, a depressão não tem uma única causa, né? Existe um tipo de depressão que é genético, que é uma disfunção psicomotora do cérebro, mas os psicólogos podem dizer isso melhor do que nós. Mas, como padre, podemos tratar, sim, dessa enfermidade espiritualmente. E, sem dúvida nenhuma, existe um tipo de depressão que é você ter uma esperança, uma expectativa de uma realidade que muitas vezes não corresponde àquilo que Deus espera de você. Né? E você faz não planos... bate, né? As vontades não batem, né? Você faz planos, você faz projetos... Quantos de nós já não passamos por isso? Almejamos um sucesso profissional ou uma outra situação, ainda que seja uma situação digna, uma coisa boa. Puxa, eu esperava ser promovido, eu esperava me casar até os 30 anos, por exemplo, e de repente isso não se concretiza e a pessoa entra numa atitude de frustração. Né? E isso pode gerar, sem dúvida nenhuma, uma depressão. Por isso, é muito importante para você que está em casa, né? Sem dúvida nenhuma, a nossa vida,
ela necessita da esperança. Todos nós necessitamos de uma esperança para viver. Na verdade, a esperança é uma virtude. É uma virtude teologal que vem de Deus, exatamente, né? Que recebemos no dia do nosso batismo, né? Mas, sobretudo, Padre, é importante nos perguntarmos, podemos fazer projetos humanos, espirituais, mas é muito importante essa pergunta que você colocou, Padre, muito oportunamente no início do programa. O que Deus espera de mim? Né? Então, entre os projetos que eu me proponho, eu preciso apresentá-los diante de Deus. E quando Deus não permite que eu viva algo que eu sonhei ou que eu imaginei, eu me frustro. Exatamente. E nessa frustração me torno uma pessoa revoltada, me fecho, caio numa depressão, vou me tornar uma pessoa, sei lá, má, vou usar droga, vou beber. E aí entre os vícios, sem dúvida nenhuma. É uma vida louca. Por que existe, por exemplo, pessoas que têm uma tendência muito grande ao vício, né? Inclusive, Aristóteles fala isso, né? Falando de filosofia, no Tratado sobre a Alma, chamado De Anima. Por que algumas pessoas têm uma tendência maior ao vício? Tem pessoas que podem, num churrasco em família, tomar uma cerveja, tomar um vinho e nunca tende para o vício do álcool. E outras pessoas com muito menos. Sobretudo, Padre, quando você recorre a uma situação chamada paliativa, no momento de frustração, a sua tendência ao vício é muito maior. A tendência à depressão. E muitas vezes a depressão se manifesta também por distúrbio do sono, a pessoa não consegue mais dormir ou então dorme demais. A pessoa tem uma alteração muito grande no peso, ela engorda muito, ela emagrece muito rápido, ela tem uma perda de memória, não consegue se concentrar, tem dificuldade. Isso é muito comum em época de exames, de vestibulares, etc. e tal, né? Então, nós não temos como, sem dúvida nenhuma, nós não temos como nos prevenir da depressão, ninguém está livre. A depressão não escolhe segundo o critério de fé, segundo o critério cultural, econômico, social, idade, sexo. A hora que a pessoa vê, ela está dentro e às vezes ela nem sabe que está dentro, Recentemente temos o caso daquele ator muito famoso, Robin Williams, que se matou, né? Por uma depressão. Na Itália, onde eu vivo, eu atendo muitas e muitas pessoas de depressão. Daí surgiu, né, como você sabe, o desejo de escrever uma novena contra a depressão, né? Mas, sem dúvida nenhuma, eu posso diminuir muito a possibilidade de ser acometido pela depressão se eu me faço essa perguntinha, Padre, que você colocou no início do programa. Sim. O que Deus espera de mim? Será que essa situação de privação, de provação que eu passo nesse momento, será que Deus não quer isso para mim, para que eu cresça? Interessante. Padre, só para a gente poder rezar aqui, você passou por um período. Não dá para a gente falar muito longo, porque a gente tem que rezar agora, falta 5 minutinhos para acabar o bloco, mas dá tempo de rezar, que o outro bloco é mais tranquilo. Você passou por esse período, só para as pessoas saberem, eu também passei por isso, também, o pessoal de casa sabe, de vez em quando eu partilho aqui também. Todos nós podemos passar por isso, e muitos estão em casa, já passaram ou estão passando. Mais profundamente, hoje já superaram mais, outros estão no auge, as diversas níveis, vamos assim dizer, nós não somos médicos, não somos especialistas, mas você passou, qual foi o período? Foi quando sua mãe faleceu. O meu caso, já vinha, mas... O meu caso foi muito sutil, porque eu só percebi que era depressão depois que eu a tinha superado. Mas vem muito de encontro a isso, porque a minha mãe faleceu apenas 4 meses antes da minha ordenação sacerdotal. Verdade. E como você sabe, esse período que se aproxima da nossa... Nós temos uma série de expectativas, né? Onde vai ser a minha paróquia? Eu já sabia que eu seria reitor do seminário, mas você se projeta nisso. E uma das coisas que eu sonhava é no momento da ordenação, aquele momento em que minha mãe, né, vem tirar a fita. Tira a fita da mão. E para ela era uma grande expectativa também, né? Minha mãe, com 55 anos, não tinha nenhuma doença grave, teve um aneurisma. Na segunda-feira eu fiz o aniversário, na quarta-feira ela passou mal, na sexta-feira ela morreu. Sim. Foi uma coisa, assim, muito abrupta. Me lembro, sim. E você se lembra muito bem, me ajudou tanto, né? Sim. E aquilo, eu não conseguia mais dormir, uma saudade tremenda. E eu me cobrava porque eu pensava, como eu sendo um diácono, eu era diácono, né? Não era padre ainda, mas já era diácono. Minha mãe morreu santamente, morreu 3 minutos depois de receber a Sagrada Eucaristia. Eu me cobrava de uma situação assim, como que eu posso estar numa tristeza tão grande se minha mãe teve uma morte santa? Quer dizer, eu me exigia, eu esperava de mim mesmo uma atitude de fé maior do que eu poderia corresponder naquele momento, né? E além da ausência da perda, né? E é claro que depois, exercendo o ministério, porque Deus é maravilhoso, Deus é muito bom, e até a oportunidade de estudar tudo isso com maior profundidade, eu fui entendendo que o que eu passei foi depressão, você se lembra bem, me ajudou tanto, não conseguia dormir, tive alteração no peso, né? E hoje eu entendo, Padre, por que Deus permitiu que eu passasse por isso. Padre, o senhor sabe muito bem,
é uma coisa muito associada ao meu ministério. Quantas pessoas em depressão Verdade. me procuram, né? E para fazer direção espiritual, para se confessar. Na Itália, lá em Roma, parece que é uma coisa, parece que as pessoas já sabem, né? E hoje em dia, quando tem alguém com depressão, o pároco lá chega, dovete parlare com Dom Gilberto, né? Deve falar com o Padre Gilberto. E talvez se não tivesse passado por isso, não poderia ajudar. Tem cura, né? padre? Tem cura, né? E você está curado, está bem? Absolutamente, isso diz a psiquiatria e a psicologia. A depressão é uma doença com cura. E nós devemos e podemos pedir a Deus a cura, sabendo que, se Ele permite, um fruto, sem dúvida nenhuma, devemos tirar disso. Amém. Né? Eu acho que a depressão nos torna um pouco mais filósofos, né? Porque Mais pensamos humano. um pouco mais para o sentido da vida, Sim. aprendemos a respeitar os nossos limites, os limites das outras pessoas, né? Sem dúvida, nós vamos rezar agora também pelas pessoas com depressão. Então fica de pé um pouquinho, pode ficar onde você está mesmo, só fica de pé. Eu vou me aproximar aqui de São Miguel Arcanjo. Gente, então tem cura. Se você passa por uma depressão, não importa o nível da depressão que você está passando, pode chamar o padre aqui? Então vem aqui o padre pertinho do padre aqui, então. Né? Isso, normalmente quando a gente tem um convidado fica lá, mas então um convidado como um sacerdote, nós temos uma força maior para pedir uma cura por você, pela sua família, pela sua história. Então vamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Esse primeiro mistério, você então coloca aí, se você não tem uma depressão, mas conhece alguém que tem uma depressão, já coloca essa pessoa. Vamos colocar então de forma muito objetiva esta pessoa. Se você é essa pessoa, coloque-se você. Se você conhece uma pessoa que tem depressão e precisa melhorar a depressão, coloque também. Eu tenho uma paroquiana que há pouco tempo ministra, ficou com uma depressão profunda, jovenzinha, professora, inteligente, tem casa, tem tudo, e ficou numa depressão profunda. Como ela dizia, padre, estou melhor, mas ainda estou numa fase de recuperação. Eu passei, vocês sabem disso, o padre passou uma fase duríssima, o padre Gilberto passou também. Está bem, graças a Deus, foi curado também, graças aos amigos, graças a Jesus, graças aos bons médicos. Os bons médicos também é uma inspiração de Deus também. Então, a gente também reza pelos médicos, né? Você médico que cuida das pessoas com depressão, rezamos por você hoje. Todos os médicos nos ajudam a sair dessa situação difícil. Então, reze por essas pessoas, coloque. Tantas pessoas que já passaram, graças a Deus estão curadas. A gente louva a Deus que já estão curados. Minha mãe já passou por isso, tantas pessoas passaram por isso, mas graças a Deus hoje estão bem. Então, se você tem alguém, ou se você é essa pessoa, ou se você não conhece ninguém, coloca essa intenção. Senhor, pelas pessoas que têm essa doença, que é muito triste. É muito triste. As pessoas, elas confundem depressão com vagabundagem. Depressão com ser vergonhice. Depressão, elas vão confundindo, porque parece que a pessoa se tornou a pessoa mais safada do mundo. Essa é a impressão que as pessoas têm de nós, quando a gente entra nessa situação. Mas, na verdade, não. É uma coisa que é mais forte de nós, do que cada um de nós sabemos como agir. Então, coloque. Maria, Mãe da Divina Providência, providenciai. Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. 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 Nesse segundo mistério, vamos colocar exatamente isso que nós estamos colocando desde o início, que foi uma inspiração. O que você espera de Deus? Vamos colocar isso. Só isso. Coloque-se, o que você espera de Deus? Feche seus olhos um pouquinho, que você está aí em casa ou no seu serviço. Você pode fechar os olhos. De repente você está aí, você não pode fechar os olhos, está trabalhando, está aí, né? Então, se você não pode fechar os olhos, não tem problema, mas com o seu coração agora, apresenta a Deus. O que você espera em Deus, de Deus? Uma cura, uma libertação, uma restauração, algo espiritual, algo material? O que você espera de Deus? Qual a sua necessidade? Maria, Mãe da Divina Providência, providenciai.
Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. 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 Nesse terceiro mistério me vinha uma inspiração e eu não falei naquela hora. Eu quero falar agora. Agora coloca assim, e o que Deus espera de mim? Agora pegou no calo, hein, padre? Verdade? Você vai unir a sua vontade com a vontade de Deus agora. O que Deus espera de mim? E aí, nessa providência agora que vamos rezar, peça que a vontade de Deus aconteça na sua vida. E que tudo Ele faça de tal forma que as duas se unam, que Ele possa purificar. E aí você vai ser feliz, porque a vontade de Deus vai convencer a sua para que você seja uma pessoa feliz e saia dessa depressão, saia dessa... Talvez você não tenha uma depressão, mas tem uma tristeza, tem uma frustração, tem uma agitação, uma chateação, angústia. Talvez Uma angústia. uma angústia, talvez você tenha uma aflição, talvez você tenha alguma coisa que fica, né, um vício, até um vício, que talvez o vício, como o Padre Gilberto falava, também é fruto, né, de uma depressão mascarada, né, que ficou aquela coisa frustrada, você mergulhou num vício das drogas, pornografia, do adultério, talvez tanta coisa que você sonhou, né, trabalhei para ter meus filhos, trabalhei, não consegui nada, vivo de aluguel, ou, sei lá, quantas frustrações, quantas coisas podem se tornar um vício na sua vida, fruto de uma não vontade de Deus. Então coloque, sempre é tempo de fazer a vontade de Deus e ser feliz até o último respirar da sua vida. Qual é? Pergunte. Como aquele jovem, né? Senhor, o que me falta? Pergunte. Qual é a vontade de Deus? O que te falta para você ser feliz, ser uma pessoa realizada? Deixa Deus falar. Maria, Mãe da Divina Providência, providenciai. Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. 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 Qual que seria a inspiração desse quarto, Padre? Você pensou alguma coisa que deveríamos colocar, assim, alguma inspiração? Pela igreja, pelo Papa, por nós, por você, por mim, pelos seus estudos, todos os padres que estudam, né? Os estudantes, mas... Talvez me veio uma inspiração agora. Estamos falando de expectativas e esperanças, né? Às vezes nós permitimos, Padre, que coloquem fardos sobre nós, porque outras pessoas esperam de nós coisas que não necessariamente vêm de Deus. Então, podemos colocar nesse mistério, claro, né, pelas esperanças que os outros colocam sobre nós, né, para que possamos corresponder se está em comunhão com o que Deus espera de nós. E ao mesmo tempo, esses que esperam de nós, que possamos ser algo para eles, um sinal de Deus para eles, por que não? Porque as pessoas podem colocar mais, exigir mais do que nós podemos dar, qualquer né? fardo, sem dúvida nenhuma, né? Pais sobre filhos, filhos sobre pais, etc. A gente tem que lembrar que as outras pessoas são pecadores também, como somos nós, humanos, não é? Sem dúvida nenhuma. Né? Queremos colocar também seu pedido, sua intenção que está aqui. O Padre reza pelo seu pedido, sua intenção aqui agora, junto com o Padre Gilberto. As pessoas que estão no nosso livro. Você que está em casa, ligou, colocamos agora seu pedido de modo especial. Você também que está em casa, não pôde ligar, está pela internet, nós colocamos o seu pedido. Todos os pedidos que estão no seu coração, os que estão aqui nessa mesa, junto com o nosso querido Arcanjo São Miguel. Colocamos todos os nossos pedidos. A irmã Luísa, o Padre Eduardo, os apresentadores, colocamos nossos diretores, câmeras, produtores. Desde lá, o Padre sempre fala isso, o porteiro, o faxineiro, os pedreiros estão trabalhando aqui na rede. O Padre coloca todos agora, colocamos todos nas mãos do Senhor. Maria, Mãe da Divina Providência,
providenciai. Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. 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 Nesse quinto mistério, Padre, eu tenho feito uma experiência aqui, o povo tem gostado muito. Se você puder, se você quiser, eu tenho me ajoelhado aqui, né, diante do altar de São Miguel. E como nós temos feito, Padre, nesse último mistério, nós temos dado uma liberdade para Deus agir. Nós não temos colocado nenhuma intenção. Nós deixamos que essa pequena dezena, Deus disponha como Ele achar melhor. Nossa Senhora faça o que achar melhor na situação que Ele sabe. Só Ele sabe, né? Só Ele conhece. Nós não conhecemos, Deus conhece tudo. Então nós queremos dar liberdade para Deus agir nessa última dezena, 100%, que o Espírito Santo tenha essa liberdade agora nas nossas orações. Maria, Mãe da Divina Providência. Providenciai. Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. 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 Maria, Mãe da Divina Providência. Providenciai. É isso aí, gente. Nós estouramos mais do que podíamos o tempo, A bênção da água. mas é muito bom poder participar, é muito bom poder rezar. Saímos desse clima de oração, daqui a pouquinho nós voltamos para o nosso quinto bloco.